Antes de trabalhar com as rachuras, veremos agora uma barra bastante útil, que é a barra de medidas, né? Então ela se encontra no menu Home, na guia aqui de utilidades, onde aparece esse primeiro comando aqui, né, que é a distância, a barra Measure, ok? Barra própria para medidas aí. Então, caso haja uma dúvida em relação a uma determinada medida no projeto, como vocês já sabem, nós poderemos simplesmente selecionar a linha e posicionar o mouse na extremidade do segmento, que aparecerá a medida. Isso é graças ao Dynamic Input que estamos utilizando. Como também poderemos utilizar a ferramenta de distância, na qual definiremos aqui um ponto a outro no projeto e ele dará a medida, ok? Então essa é a ferramenta mais simples. Poderemos também utilizar o atalho DI. Além dessa ferramenta tradicional, que nós já sabemos, há várias ferramentas aqui de cálculo de raio, ângulo, área e volume. Então veremos aqui o cálculo de raio e ângulo primeiramente. Então caso você queira saber o raio de um determinado elemento no projeto, utilizando a ferramenta raio, basta selecionar na extremidade da circunferência para termos ali o raio e o diâmetro do nosso elemento. Okay? Ao selecionar qualquer outro elemento, observe que ele me dá o seu raio e diâmetro. Então, selecionando os arcos aqui, também tenho o raio em relação ao ponto central. Uma outra forma também de medir os elementos é traçando aqui a medida do seu ângulo. Então observe que eu coloquei essa porta aqui, ela foi rotacionada com uma determinada medida de ângulo, a qual eu não me lembro agora, quero saber. Então, utilizando a ferramenta ângulo, seleciono a primeira linha aqui da soleira, seleciono a minha porta e automaticamente ele calcula aqui o ângulo de rotação, ok? Agora, o que é mais importante frisar nesse nosso momento no projeto é a ferramenta que nós utilizaremos agora, que é para o cálculo de área. O cálculo de volume, nesse primeiro momento, não se aplicará ao nosso projeto, mas o cálculo da área vai ser bastante importante. Então, observe que nos ambientes, nós definimos aqui o nome do ambiente e definimos a sua área em metro quadrado, de acordo com o nosso PDF. Mas nós podemos medir, né? Nós podemos calcular essa área utilizando a ferramenta. Então, para isso, basta acessar a ferramenta área ou digitar o atalho no teclado A, que eu posso definir os 4 cantos aqui do meu ambiente. E ao dar um Enter, observe que eu tenho aqui o valor da minha área, 6,86 metros quadrados. Eu posso fazer isso com qualquer ambiente que eu esteja trabalhando. Então, a área, faço a mesma medição aqui na parte do lavabo, Enter. Então, 2,05 metros quadrados. E caso você tenha alguma dúvida em relação a como medir a área aqui do nosso projeto, observe que vai estar disponibilizado para vocês também o nosso arquivo de áreas, o qual mostramos aqui como foram calculadas as áreas do nosso projeto, okay? Tanto no pavimento térreo como no pavimento superior. E o mais interessante em relação a se trabalhar com áreas é a forma como calculamos essas áreas circulares, né? Então observe que aqui na piscina eu tenho uma área circular ao qual eu quero calcular, né, esse valor, e quando utilizamos a ferramenta de área, sempre calculamos a área através de pontos. Mas, acionando aqui o comando e acionando o subcomando com a seta para baixo do teclado, observe que nós podemos calcular a área através de um objeto, né, de uma polyline fechada. Então, se por acaso nós fizermos aqui um círculo a partir do centro aqui, né, dessa base desse nosso primeiro círculo aqui, e chegando até a extremidade da piscina,
eu consigo calcular a área dessa circunferência. Então, para isso, utilizando a ferramenta área, seta para baixo, objeto, basta clicar no nosso círculo, automaticamente eu tenho a confirmação aqui do nosso valor, 25,16 metros quadrados. Okay? Então, para esse elemento aqui, eu tive que usar o artifício de criar um círculo, né? Criar um círculo aí. Então, observe que no nosso esquema de áreas aqui, por exemplo, na varanda, um objeto com uma forma, né, ao mesmo tempo reta e com a parte do seu elemento de uma forma circular. Okay? Então, na verdade, eu tenho que ter esse elemento aqui em polyline para conseguir calculá-lo. Então, é como se eu conseguisse aqui fazer um determinado elemento, vou mostrar a vocês, no formato retangular, ok? Fizesse um outro elemento retangular aqui também, e ainda tivesse o auxílio desse arco. Então, se eu pegar esses elementos aqui que eu acabei de fazer, né, e copiar aqui para fora do nosso projeto, vou apagar aqui esses retângulos que eu utilizei como referência. Então, o desenho que eu tenho na minha varanda, a base, né, é esse formato, ok? Então, eu posso aqui dar um trim nesses demais elementos. E, obrigatoriamente, para o cálculo dessa área, eu tenho que ter um objeto em polyline. Então, eu posso selecionar aqui os objetos, o comando Join, que é pela tecla de atalho J, Enter, transformar isso aqui em uma polyline, e ao acionar aqui o nosso comando de área, seta para baixo pelo objeto, selecionando aqui o nosso objeto em polyline, eu tenho um valor aqui da minha área da varanda em metro quadrado. Então, esse é um artifício bastante utilizado no cálculo de áreas, ainda mais que nem sempre teremos áreas aí no formato retangular, né? Então, teremos áreas aí com o formato diferenciado, ok? Então, esse é um artifício para usar como cálculo de área e pode ser utilizado aí nos demais diferentes exemplos de ambientes. Okay? Então, basta somente pôr em prática e, caso tenha necessidade de confirmar realmente se as áreas do nosso projeto estão batendo, né, realmente com o que você está sendo executado, basta utilizar o comando de área para conseguir achar essa referência.